Leitura de rótulos, por Júlia Caida e Letícia Senegal. Você sabe ler e entender os rótulos? Segundo o Ministério da Saúde, 70% dos consumidores consultam os rótulos no ato da compra, porém metade não compreende adequadamente o significado. E aí, vamos aprender? Quais são os elementos que compõem as embalagens? Bom, os elementos importantes: o nome do produto, no caso aqui é um cacau solúvel em pó. Ele vai apresentar o lote e a validade, a quantidade em gramas ou ml, os ingredientes, e é importante lembrar que a ordem do ingrediente é sempre do maior para o menor, então sempre o que tiver em primeiro ele vai ter a maior quantidade, a informação nutricional e a origem. O rótulo nutricional, ele vai ser dividido pela porção em gramas, pela medida caseira, pelos macro e micronutrientes que compõem aquele alimento e pelos valores diários, que são baseados numa dieta de 2.000 quilocalorias ou numa dieta de 8.400 joules. Agora a gente vai explicar cada um dos itens que a gente mostrou no rótulo anterior. O valor energético, ele é representado em quilocaloria ou quilojoule. Ele é proveniente, dos macronutrientes que consumimos: carboidrato, proteína e lipídio. Os carboidratos, eles têm função de fornecer energia para as nossas células e seus principais representantes são batata, pão, doces, farinha, arroz, açúcar. As proteínas, elas têm função de construção e manutenção das nossas células. Seus principais representantes são leite, queijos, ovos, as leguminosas, como feijão, ervilhas, entre outras. As gorduras, elas têm função de fornecer energia para o nosso corpo, além de ajudar na absorção de algumas vitaminas, como as vitaminas A, D, E e K, que são as lipossolúveis. As gorduras saturadas, elas são provenientes de origem animal e devem ser consumidas com moderação, porque em algumas pessoas que têm já doenças cardiovasculares, ela pode piorar esses quadros. Então, quais são suas principais fontes? Manteiga, requeijão, iogurte, carne de vaca, carne de porco. As gorduras trans, elas estão presentes principalmente nos alimentos industrializados. Devem ser evitados porque é uma gordura modificada pela indústria e faz mal à saúde. As fibras alimentares são presentes nos alimentos vegetais. Seus representantes são as frutas, farinhas integrais, leguminosas e devem ser consumidos por toda a população. O sódio está presente no sal de cozinha e nos alimentos industrializados e deve ser consumidos com cuidado também. Você sabe quais são os tipos de rótulos que existem? Segundo a RDC de 2003, os rótulos podem ser na vertical, horizontal ou linear, e ainda pode apresentar uma versão reduzida quando algum ingrediente apresentar quantidades significativas. Outro tipo de rotulagem que nós temos são para os alimentos light e diet. Os alimentos light são aqueles que possuem uma redução de 25% de algum ingrediente da sua composição. Pode ser a gordura, o açúcar, o sal ou o valor energético. Já os alimentos diet são aqueles que têm algum ingrediente excluído da sua composição. Os mais comuns são os pré-diabéticos, então tem a exclusão do açúcar. Por último, e não menos importante, a gente tem as rotulagens para as pessoas portadores de algumas doenças específicas. É importante que essas pessoas leiam a lista de ingredientes e a rotulagem, porque ali vai estar descritos o que elas podem consumir. No caso do diabético, prestar atenção nos produtos que contenham ou não açúcar. De pressão alta, no consumo de sódio. Colesterol, nas gorduras. Então, os alimentos diet devem ter em 100 gramas de produtos até 0,5 gramas de gordura e os produtos light 20 miligramas de colesterol em sólidos e 10 miligramas em líquidos, em produtos contendo 100 gramas ou 100 ml. De triglicerídeos altos, devem consumir alimentos reduzidos em gordura e açúcar. E de doenças celíacas, evitar os que contêm glúten e prestar atenção nas advertências: contém glúten e não contém glúten. É importante evitar os industrializados ultraprocessados, porque eles vão trazer uma piora nesses quadros. Por hoje é só, pessoal.